Sabe, todos nós queremos viver a vida de maneira muito intensa. E hoje se fala muito sobre isso, não perder nenhum minuto, né? Tirar o máximo de nós, né? E às vezes a gente começa a colocar coisa demais na nossa vida, e de repente quando a gente começa a colocar coisa demais, dá um tilt, o negócio dá uma bugada, a gente perde o sentido, fica às vezes meio desesperado, às vezes a gente chora, a gente fica triste, ou fica com raiva, e às vezes a gente quer chutar o balde de tudo, né? Não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo várias vezes, né? De você estar lá e tentando organizar a sua vida de uma maneira mais prudente, e aí você coloca uma coisinha que você não deveria ter posto, porque você não tem coragem de dizer não, aí você coloca e aquilo bagunça sua vida, né? Ou aquele negócio de você, sabe aquele negócio de você abrir o celular às 6 da manhã, olha que ideia maluca, você abrir o celular às 6 da manhã para ler as mensagens, e aí você lê todas as mensagens, quando você vai ler a última, é uma notícia muito triste e ruim, e ainda são 6 da manhã, e o negócio já pegou para o seu lado, né? Isso é difícil demais, né? Você desaba, a notícia te quebra muitas vezes, e aí você pergunta para a sua esposa, o que foi que aconteceu? São 6 da manhã, você já está aí com a cara tão triste, chorando. Fiz a besteira de abrir as mensagens, de ler, e as notícias são horríveis, são péssimas. E aquilo é a gota d'água no jarro que já está cheio, muitas vezes na nossa vida, né? Porque às vezes a gente vai tentando encaixar as coisinhas para aproveitar a vida, e isso acaba entornando toda a água, e isso prejudica demais nossas vidas, né? E o que acontece nesses momentos de crise? Vamos lá. Talvez você já tenha tido momentos assim, mas o que acontece nesses momentos de crise? Onde que a gente desconta a nossa frustração? Aonde a nossa impaciência aparece? Para quem aparece? Geralmente é para as pessoas que estão do seu lado. Quem é? Sua família, sua esposa, seus filhos. Se você tiver animais, com seus animais em casa também. Seu cachorro sofre, seu gato sofre, seu passarinho sofre, sua tartaruga sofre, seu coelho sofre. Se você tem cobra em casa, ela vai sofrer também. Porque a gente são os primeiros que sofrem com essas frustrações, quando aquela gota faz a água transbordar. Talvez a gente pode estar vivendo isso em nossos casamentos. A água já está por aqui, né? Quase para transbordar. Às vezes pode ser no seu trabalho. O negócio está quase no limite. Às vezes pode ser com o seu filho. Está quase no limite ali, né? E essa tensão nos relacionamentos, né? Então, como que acontece? Então, uma maneira que acontece é quando a gente começa a jogar responsabilidade para o nosso cônjuge ou para os nossos filhos, né? Porque eles não estão preparados para carregar, ou não é deles essa carga que você está passando para eles, né? É como você imaginar numa loja de roupa. Você tem uma atendente, 2 atendentes na loja de roupa. Só 2. Elas trabalham muito e uma delas fica doente. Só vai uma. E a coitada tem que atender todo mundo, tem que fazer nota, tem que embalar, tem que vender, tem que atender telefone, responder e-mail, emitir nota fiscal. Coitada se tiver vontade de ir no banheiro. Não vai conseguir. E fica aquele sufoco, aquela pressão danada, né? Então, e eu sei que em alguns momentos da nossa vida, a vida vai ficar mais tensa, mais pegada. Mas não deveria ser assim todo o tempo para nós. Nós precisamos de uma folga para ter nossos relacionamentos, para desenvolver nossos relacionamentos na nossa vida. Né? É como você chegar para sua esposa e falar, querida, olha, desculpa, mas a semana que vem eu vou ter que viajar e você vai ter que cuidar da casa e da família, porque eu tenho que viajar, vou passar um tempo fora, meu trabalho. Ou você chega para os seus filhos e fala, olha, filhos, vocês vão ter que cuidar de tudo, porque eu e sua mãe vamos ter que viajar. Né? Ou falar para o seu filho assim, filho, pô, aquele jogo de futebol que você ia jogar tanto, que eu queria tanto ir, não vou poder ir, porque eu vou ter que viajar. A gente passa uma coisa para os outros que eles não deveriam, mas eles aceitam. E eles pegam. Por quê? Porque essas pessoas, elas nos amam. Nossa família nos ama, nossos filhos nos amam.
Nossa esposa nos ama. Então a gente entrega essa responsabilidade e eles, então, o que acontece? Eles aceitam. Por quê? Porque eles nos amam. Eles nos querem bem. Eles querem estar perto da gente, de cada um de nós. Eles querem ser bons filhos, boa esposa, bons amigos, né? E aí, nesses momentos que acontece isso, então, fica lá com eles e a gente sai da cena e fica a responsabilidade, essa carga sobre eles muitas vezes. E o que acontece é que se isso começa a se tornar uma coisa muito comum, ao passar do tempo, as pessoas começam a se cansar de receber tanta pressão e tanta carga que elas não deveriam receber. E assim é conosco também, quando pessoas fazem isso com cada um de nós. E aí a gente começa, para tentar sair dessa arapuca, a gente começa a falar tipo assim, não, eu prometo que da próxima vez não vai acontecer isso. Não, eu juro, eu prometo que não vai acontecer. Não, essa é a última vez, me ajuda. E aí começa a vir essas promessas que às vezes não consegue cumprir. Às vezes você pega o casal conversando e parece que está tudo bem, e de repente o casal começa a chorar. Está tudo errado, alguma coisa que você priorizou estava errado na sua vida. Você tentou trabalhar demais e priorizou menos do que você deveria priorizar mais. Né? Você fez o que não deveria ter feito e o que deveria ter feito, você não fez. E aí a gente tenta trazer flores, a gente tenta agradar o filho, tenta dar uma bola de futebol nova e essas coisas, mas logo a gente deixa tudo e começa a fazer tudo de novo. E fica difícil o relacionamento nesse nível. Fica difícil para cada um de nós. Outra coisa que acontece que fortalece essas crises no relacionamento é a ausência. A ausência crônica da nossa presença em momentos muito importantes, em eventos importantes. De novo, você não conseguiu ir na festa da escola do seu filho. De novo, você não conseguiu ir na apresentação de balé do seu filho, da sua filha. De novo, você faltou na reunião de pais dos seus filhos. Eu sei que a gente não consegue ir em tudo. Mas, de novo, a gente não está indo, de novo, a gente não está conseguindo, de novo, a gente não está comparecendo. Fica difícil. Outra maneira é quando você fica só apontando para o futuro e dizendo, não, vai melhorar. Isso é uma fase, vai melhorar. Eu prometo, vai melhorar isso aqui. Semestre que vem vai ser diferente. O ano que vem vai ser diferente. Mês que vem vai ser diferente. E o que acontece mais cedo ou mais tarde? Aí vem o cansaço físico, vem o cansaço emocional, e aí as pessoas começam a não estar tão dispostas a carregar uma coisa que você está passando para elas frequentemente, muitas vezes na sua vida. E às vezes nós homens somos assim muitas vezes. A gente sempre só olha para a última coisa que aconteceu muitas vezes. Puxa, eu estava lá na mesa do jantar, no almoço com minha esposa. Eu só pedi para ela, querida, você pode passar o sal para mim? E ela começou a chorar furiosa. E a gente fala, mas eu só pedi o sal. O que está acontecendo? Né? Tudo que eu disse para ela antes de jantar foi, querida, eu vou me atrasar só meia hora hoje. E por eu ter falado para ela que eu só ia me atrasar meia hora, faz 3 dias que ela não conversa comigo. Mas eu só atrasei meia hora. Eu só lembro porque o homem só lembra da última vez que atrasou, né? Não lembra das outras todas, né? E aí o que acontece é aquela gotinha que faz o jarro transbordar muitas vezes. Quando o jarro transborda, você percebe, a intimidade desaparece, a empatia é esquecida e a pessoa se concentra demais aonde? Si mesmo. Cada um com as suas dores. Né? Quando a gente começa a falar, puxa, esse fim de semana eu vou ter que trabalhar de novo nesse final de semana. Nossa, eu vou ter que ir lá fazer esse trabalho. Então, às vezes, tomara que você nunca ouça isso. Mas às vezes pode acontecer, falar, é melhor você ir trabalhar mesmo, porque sem você aqui está melhor. Melhor a gente nunca ouvir isso. Se você nunca passou por isso, parabéns, ótimo. Eu já passei por isso várias vezes, eu lembro uma vez, eu nunca vou me esquecer disso. A gente era casado
de novo, não sei quantos anos eu e a Sandra tínhamos casados, 2, 3 anos, e a gente foi ter um tempo com um casal, para a gente falar sobre o nosso casamento, né? E aí eu estava feliz pra caramba, né? Tinha casado fazia 2, 3 anos, estava nas nuvens. Estou curtindo meu casamento até hoje, com 25, imagina com 3. Então eu estava, rapaz, pegando fogo o negócio. E aí o casal na nossa frente pergunta, e aí, como vocês estão? Como está o casamento? E pergunta sempre primeiro para o homem, né? Se você quer ter a visão errada sobre essa pergunta, sempre pergunta para o homem primeiro. Aí perguntou para o homem, era eu lá na mesa, e aí, como está o casamento? Não, está ótimo, eu estou super feliz, assim, tá demais, estou super grato. Aí a mulher do cara me pergunta para a Sandra, como está o casamento? Aquela mulher que eu achava que estava feliz, realizada, nas nuvens, que era uma deusa do Olimpo, sendo tratada como uma deusa, quando aquela irmã faz aquela pergunta fatídica, como você está? Minha mulher desaba a chorar. Mas desaba a chorar assim, e eu falei assim, quem é essa mulher do meu lado? Não casei com essa mulher. Peraí, acabei de chegar com ela no restaurante, estava toda feliz, puxei a cadeira, a gente estava todo animado, todo mundo feliz. Aí uma perguntinha, essa mulher desaba a chorar. Não tá bom, não estou feliz. Peraí, foi com você que eu dormi na mesma cama essa noite? Porque não parece. Cara, aquela gotinha já tinha caído. O jarro já estava transbordando. E eu achando que o copo estava só pela metade. Completamente enganado. Sabe, quando o jarro transborda, é hora da gente parar e lidar com isso. Porque às vezes pode gerar danos que são irreparáveis em nossos corações. Às vezes um relacionamento pode acabar por essas coisas. Às vezes a consequência é trágica no casamento, ou no filho, ou no relacionamento na igreja, ou no seu próprio trabalho, muitas vezes. Mas por que tantas vezes, e a gente pode se perguntar hoje de manhã, a gente deixa, por tanto tempo, pessoas sofrerem com a carga que a gente está dando sobre elas e a gente não se toca sobre isso? E são as pessoas que nós mais amamos, ou deveríamos estar mais amando na nossa vida. Muitas vezes é porque a gente tem uma ideia na mente de sucesso e de progresso. E que eu vou sacrificar qualquer coisa para que esse ser humano aqui, de carne e osso, tenha progresso e sucesso. E se eu tiver progresso e sucesso, todo mundo que está do meu lado, são as pessoas que estão do meu lado? Minha esposa e meus filhos, vão comigo para o progresso e para o sucesso. Isso que a gente, às vezes, imagina, mas a realidade muitas vezes não é essa, né? Porque no trabalho a gente consegue medir nosso progresso, nosso sucesso, mas quando você chega em casa, você não consegue medir seu progresso e seu sucesso. Você só chega em casa, cheguei, estou aqui, né? Se eu ficar horas no meu trabalho, eu vou ver o resultado do meu trabalho. Se eu estou lá trabalhando, consertando, pagando, recebendo, projetando, eu vou ver o resultado disso. Aí eu chego em casa, o que eu faço? Eu chego lá, não estou ganhando dinheiro em casa, porque aquilo lá não me gera dinheiro, ao contrário, né? Gera despesa, interessante isso, né? E aí, não vejo progresso, né? Não vejo sucesso, muitas vezes a gente pensa nisso. Mas olha que interessante a reflexão em Mateus 6,33. Olha que a palavra de Deus nos ensina profundamente, e o que Jesus nos chama a meditar e compreender e abrir nossa visão e nossa mente sobre como que Deus está olhando para nós. Em Mateus 6,33. Portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas essas coisas. Sabe, quando eu desejo comprar uma casa melhor, passar umas férias melhores, né, querer um emprego melhor, ganhar mais dinheiro para dar condições melhores para o seu filho, né, mais oportunidade para eles. Eu quero dizer, essas coisas são ótimas, irmãos e amigos. É ótimo. Não tem nada de errado nisso. Mas olha, interessante o que Jesus nos chama a repensar. Ele deixa claro
bem claro aqui nessa escritura, e escancarado para todos nós o seguinte: Deus, me parece aqui, claramente, que Ele sabe de tudo o que você precisa. Isso é que a palavra de Deus nos ensina. A gente coloca as coisas de Deus em primeiro lugar, ótimo. Mas Ele vai lhe dar todas essas coisas. Como é que Deus sabe o que Ele tem que dar para nós? Porque Ele anda conosco. Porque Ele conhece a nossa vida. Ele sabe quem é você. Ele sabe onde você vive. Ele sabe onde você trabalha. Ele sabe quem é sua família. Ele sabe quem são seus filhos, quem é sua esposa. Então, Deus sabe o que Ele quer dar para você. Ele criou você. Ele cuida de você. Te sustenta. Ele sabe o nosso nome. Ele te alimenta, Ele pega na nossa mão, Ele nos serve, Ele nos cerca com suas bênçãos, Ele nos conhece, Ele sabe tudo sobre nós, tudo mesmo. E o amor que Ele demonstrou através de Jesus Cristo, continua demonstrando até hoje para cada um de nós. E o amor de Deus por nós, irmãos, só tem uma palavra: incomparável. Incomparável. Incomparável, em lugar nenhum no mundo, em relacionamento nenhum no mundo, em nada nesse mundo você vai encontrar um amor. A definição de amor, como 1 João 4 fala, Deus é amor. Porque Ele é a expressão que mais abrange o amor em nossas vidas. Somente Deus ama nessa intensidade, e a ponto de afirmar aqui: eu vou dar tudo que eu sei que você precisa. Não é tudo que você quer, tudo que você precisa, eu vou dar para você, com certeza. E eu quero dar de todo o meu coração, quero dar tudo para você da melhor maneira possível. Só Deus ama nessa intensidade. Mas sabe, quando as coisas fundamentais na nossa vida começam a competir com outras coisas, aí é o problema. Talvez aí comecem os problemas. Talvez pode ser seu trabalho que está competindo com coisas que são fundamentais e essenciais na sua vida. Às vezes não é o trabalho, às vezes é o lazer. É a maneira que você quer descansar e ter lazer na vida. Às vezes pode ser seus amigos. Alguns de nós, talvez, estão fazendo cursos extras, estão estudando a mais do que você deveria ter estudado e sacrificando coisas, momentos e relacionamentos que são fundamentais e essenciais na sua vida. E a gente tem que refletir sobre isso muitas vezes. E dizer e a gente tem que fazer uma pergunta: eu gosto da casa que eu moro? Ou eu gosto de me ausentar da casa que eu moro? Eu gosto de passar tempo com as pessoas que eu moro? Ou eu evito de chegar cedo em casa, porque a casa onde eu moro eu prefiro chegar mais tarde? Sabe, eu fui engenheiro por muitos anos na minha vida, muitos anos, antes de deixar a engenharia para me tornar ministro na igreja. E por muitos anos eu vi, você deve estar vendo no seu trabalho a mesma coisa, pessoas no trabalho que não fazem muita questão de voltar para casa cedo. Eu presenciei isso demais na minha vida. Homens que preferiam os amigos, a bebida, o cigarro, a farra, do que seu lar, que sua família. Do que coisas que são fundamentais, no meu ver, para a vida de uma pessoa. É muito importante, irmãos e amigos, nós conversarmos no nosso lar e estar aprendendo cada dia, e eu continuo aprendendo cada dia, que eu tenho que priorizar as coisas que são fundamentais e as coisas que são essenciais para a minha vida.
Meu relacionamento com Deus é essencial, é fundamental para mim. Então não adianta eu encher minha vida se eu não consigo nem fazer isso. Vou virar um saco vazio, tentando me manter em pé, e não vou conseguir. E a gente precisa parar, muitas vezes, conversar com nossas famílias, com nosso filho, com nossa esposa, para reorganizar nossos horários e colocar as prioridades que são na nossa vida. E colocar Deus e a esposa e a família no lugar certo. E a igreja e os irmãos no lugar certo. Que quando nós trocamos os valores, a gente bagunça a nossa vida. E se você quer, e uma coisa eu quero dizer para você, se você é um cristão que tem o Espírito Santo de Deus, você sabe uma coisa que eu vou afirmar agora. Quando nosso lar não está em paz, quando nós não estamos felizes com o nosso casamento e com nossos filhos, qualquer outra coisa que a gente faz causa mal para a nossa consciência. Porque a nossa consciência não nos deixa em paz com as coisas que são importantíssimas para nós. Nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com a nossa esposa, nosso relacionamento com nossos filhos. A gente não consegue. Quantos de nós aqui já saímos de casa perturbados porque tivemos uma discussão e não resolvemos e passamos um péssimo dia? Mas daquele péssimo mesmo. Por quê? Porque o que é essencial e fundamental não está em ordem na sua vida. Então o que isso implica? Implica a gente aprender a dizer não, muitas vezes para coisas que a gente acha que até são importantes para a nossa vida. Essa é uma lição que eu aprendi aqui na igreja, graças a Deus. Foi aqui que eu aprendi isso, a dizer não, que eu não posso, eu não consigo, porque eu tenho outras coisas que são importantes a fazer antes disso. Aprendendo com a palavra de Deus e colocar as prioridades nos relacionamentos. E uma das passagens mais clássicas da Bíblia que a gente pode ver em Efésios capítulo 5, versículo 21. Abre sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 21. Essa escritura pode nos ajudar bastante a pensar nisso. Efésios capítulo 5, versículo 21. Sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Na NVI ele fala, sejam submissos uns aos outros. Então, obedecer-se, submeter uns aos outros, quer dizer que eu vou colocar a necessidade do outro como uma coisa importante para mim. Eu vou pensar na necessidade do outro. Minha esposa, minha querida, eu vou dar meu melhor para você, pensando na sua necessidade, para que ela tenha o que ela precisa, o que ela deseja na vida dela. Sabe, é interessante. Sejam submissos, obedientes uns aos outros. Então, é quem é ser submisso e obediente uns aos outros. Olha que interessante. Você encontra alguma escritura dizendo assim, sejam obedientes ou submissos à sua carreira? Sejam submissos ou obedientes ao seu dinheiro. Sejam submissos e obedientes à igreja. Eu nunca sou chamado na Bíblia a me submeter aos meus desejos, ao meu legado, ao meu dinheiro, ao que eu vou deixar, ao meu conforto. Sejam submissos e obedientes aos seus confortos. Sejam submissos e obedientes ao seu lazer. Sejam submissos e obedientes à sua escola, à sua faculdade, a seus amigos. Qualquer outra coisa. Não tem. Não existe. Mas eu sou chamado a me submeter à pessoa com quem eu me casei. Esse é o chamado de Jesus para mim, para cada um de nós. E para não ter dúvida como seria isso, olha, lê o versículo 25. Esse é o nível de submissão, o nível de ajuda, o nível que a gente tem que estar disposto a atravessar essa linha para fazer isso pelo outro. Em Efésios capítulo 5, 25 diz, marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Imagina isso. É para a gente amar a nossa esposa. Como? Tem um padrão simples, como Jesus amou a igreja. Como que Jesus amou a igreja?
de todas as formas, de todas as maneiras possíveis. Jesus se transformou de um ser espiritual num ser carnal. Jesus vivia no paraíso e veio viver aqui no meio de nós. Jesus não conhecia o que era tentação, o que era pecado. Ele veio aqui e viveu para nós. Ele mudou a natureza dele, ele mudou quem ele era. Ele começou a viver com o que ele não vivia. Ele começou a fazer o que não fazia. Ele começou a falar o que não falava. Por quem? Pela igreja. E no fim, ele ainda dá vida pela igreja. E dá de todo o coração, sem mágoa, sem rancor, sem nada. E quando ele volta e encontra a igreja dele, pequenininha, reduzida, fraca, covarde, com medo, ele ainda fala: a paz esteja com vocês. Esse é o nível de amor que Jesus inspira os maridos a amarem suas esposas. Nesse nível de abrir mão das suas ambições pela esposa, de você abrir mão do seu progresso ou sucesso para servir sua esposa, a qualquer custo, de abrir a mão de qualquer coisa, para você construir um lar, um casamento que vai dar glória e vai dar honra a Deus. Nós, maridos, não somos perfeitos e nem seremos, mas a gente tem um chamado desafiante de Deus aqui, para imitar o amor de Jesus pela igreja. E a gente tem que aprender, e a gente já falou sobre isso, mas a gente tem que aprender a ter limites para isso. Ou seja, a gente precisa aprender a separar um tempo. A gente separa tempo para tudo. Percebe? Muitas coisas, porque é essencial e importante, a gente não separa. Para as outras a gente separa. Então eu quero encorajar cada casal dessa igreja. Número 1, separa um tempo para vocês passarem tempo só vocês dois, só o casal. Tira uma noite, ou um dia, eu não sei que seu horário, não sei como você, mas separa um tempo para você passar junto, conversar, falar, estar juntos, né? Tempo para você ouvir sua esposa. Separa tempo para ter um devocional com sua família. De novo eu vou falar isso. Separa um tempo para fazer isso que é tão importante para cada um de nós. Separa tempo para namorar. A vida sexual é uma coisa maravilhosa no casamento. Alguns de nós correm tanto que nem tem mais isso. Ou quando tem, está cansado e morto e nem desfruta de uma bênção de Deus, que é o relacionamento físico num casamento. Separa um tempo mesmo. Fala com a sua mulher, senta. Quando nós vamos passar tempo junto, quando nós vamos namorar junto, quando nós vamos ter devocional com nossos filhos. Isso. Vamos lá, vamos cuidar do nosso lar, vamos cuidar do nosso relacionamento com Deus, vamos cuidar do nosso casamento, vamos cuidar dos nossos filhos. Isso aqui andando bem, meu irmão, nós vamos ajudar essa igreja maravilhosa. Essa igreja vai crescer de uma maneira, porque uma igreja cresce quando nós somos luz. Dentro do lar primeiro. Porque se lá no lar a gente está fazendo isso, o resto vai andar bem. E a gente talvez não vai ter tanto tempo, mas o tempo que a gente tem para servir os outros vai ser tempo de qualidade. E a gente vai estar lá com pessoas falando do que a gente vive, do que é verdadeiro, do que está dentro de nós, do que são valores sedimentados, construídos, alicerces. A gente não vai estar falando de teoria. Aqui, irmão, você tem que amar a sua esposa como Jesus amou a igreja. E eu estou lá, falando uma coisa para o cara e minha consciência me matando. Me chamando, minha própria consciência me chamando de hipócrita. Eu não quero assassinar meu próprio cérebro. Eu quero viver para ser alegria e glória para Deus, cada um de nós. Cada um de nós. Então separa um tempo. E a gente ajudar uns aos outros. Olha, eu quero animar você também a construir relacionamentos na igreja, né? Com outros casais. Escolha alguns casais e comece a construir relacionamento. Irmãos solteiros, comece a trabalhar juntos. Sabe, eu quero dizer uma coisa. Eu tenho uma grande dificuldade na igreja. Meu trabalho, vocês sabem, eu sou ministro da igreja. Então, eu tenho uma grande dificuldade, que eu trabalho demais e me divirto pouco com as pessoas que estão perto de mim. Qualquer pessoa que você pode ter em parceria comigo, você pode perguntar. Na maioria do tempo a gente senta, a diversão é tomar café e conversar. A gente ora, toma café, conversa, lê a Bíblia. Às vezes toma café primeiro, ora depois. Às vezes ora antes, toma café depois, lê depois. Mas é isso aqui, não sai dessa roda. Então eu tenho uma dificuldade, eu particularmente, eu e a Sandra, né?
Mas de me divertir, fazer coisas divertidas. Então, o que aconteceu? Alguns anos atrás, 3 anos atrás, a gente decidiu que isso não é vida. A gente precisa construir amigos. Amigos para nós, amigos para nossa família. Então, a gente começou 3 anos atrás com um projeto, nós e os diáconos. A gente tem uma parceria com muitos dos nossos diáconos, então a gente decidiu com eles juntos, vamos passear juntos, vamos começar a fazer um retiro nosso. Um retiro da família, todo mundo leva a sua família. O Chicão e a Zarif até levam o cachorro, meu irmão. O negócio é tão íntimo que já está assim, entendeu? O cachorro está fazendo xixi na gente, a gente está dando risada, assim, porque o cachorro já é da família. É um negócio assim, né? Então, ainda bem que só temos cachorro, mas a gente se tivesse gato, cobra, coelho, passarinho, né? Aí o bicho ia pegar. Mas a gente sai, e aqui eu trouxe umas fotos para vocês verem. Essa é a foto do nosso último retiro. Aí a gente aí, ó, tirando foto, a gente passou 3 dias fora, fomos sexta-noite e voltamos domingo para Ibiúna. A gente alugou uma casa, compramos a comida, e a gente, nós mesmos cozinhamos e passamos o tempo. Vai passando as fotos aí, ó. Olha lá, o Chicão com os cachorros lá, ó. Tá vendo? Né? Aí, ó, aí as lindas da esquerda e os simpáticos na direita. Né? Aí nossa família juntos, com a família do Antônio e da Maria, antes era a família do João, vai passando. Aí, ó, a família do Miqueias. E a gente, isso aqui foi o Dia dos Namorados, nosso bate-papo saiu juntos, e pela primeira vez eu saí no Dia dos Namorados com outros casais para a gente jantar junto. Isso é uma coisa inédita para mim, eu nunca fiz isso na minha vida. No Dia dos Namorados é só eu e minha mulher agarradinho ali, né? Então, a gente está tentando ir para fora, né? Fazer mais isso com os outros, que é uma dificuldade. Isso aqui é o grupo dos universitários e uma galera que a gente chamou, a gente fez um passeio na Serra do Mar. Esse passeio é sensacional, irmão. Se você quiser, depois fala comigo que eu te dou a dica. Isso aqui vale. Então a gente foi lá, pegando um dia horrível, mas horrível, sabe o que é horrível? Era chuva, era frio, era névoa, era tudo de ruim, mas foi tão bom estar lá. Aí, ó o clima do negócio. Estava assim, meu irmão, você não via nada na frente, né? Então foi ótimo, a gente se divertiu, a gente tomou chuva, caminhamos, conhecemos um pouco da história. Tem mais foto? É a última? Eu acho que é a última, né? É. Então o que eu quero encorajar é a gente começar a construir isso entre nós. Eu sei que a gente não consegue ser amigo de todo mundo, mas a gente pode escolher alguns e começar a construir essa cultura de relacionamento, de amizade, de a gente estar junto, sair. Porque às vezes, eu falo por mim, às vezes a gente não faz essas coisas porque a gente tem medo. Né? Não, pô, vou perder tempo me divertindo, tem tanta coisa que fazer na vida. E às vezes pode ser isso, um pouco de medo. Às vezes a gente tem medo de não ter dinheiro para sustentar a família, né? Pô, medo que, poxa, eu tenho medo que, pô, se eu pisar na bola no meu trabalho, meu chefe não vai entender. Pô, eu tenho medo de me sentir infeliz, né? E às vezes o medo é um sentimento, muitas vezes, que a gente tem, mas não admite. E não pensa nele, ou nem reflete sobre ele muitas vezes. Né? Eu já pensei, por exemplo, várias vezes sobre esse tema de aulas, eu e o Edson conversamos, um pouco de folga. Eu tinha medo de dar essas aulas aqui para vocês, porque eu falei, agora a igreja vai achar que tem que tirar folga. Todo mundo vai querer, ninguém vai fazer mais nada, nem vir na igreja, porque agora tem que tirar folga para tudo. Eu tinha medo disso, que as pessoas não iam entender esse tema, né, que a gente não vai, que não é isso, o propósito da gente tirar folga e não fazer nada de jeito nenhum. Eu tinha medo que as pessoas que não tivessem um bom coração iam pegar isso e usar isso para o mal. Eu tive medo disso. Tive medo de fazer isso. Né? Mas às vezes eu fico pensando nisso, pô, será que se eu relaxar um pouco no meu trabalho ministerial, as coisas vão continuar andando bem? Pô, eu tinha medo disso. Medo. Pô, o que vai acontecer se eu não vier num culto domingo? Será que tudo vai andar bem? Eu tinha medo disso. E a gente tem vários medos que às vezes a gente não lida ou nem se identifica às vezes. Sente umas coisas, mas não para pensar muitas vezes. Mas tem uma escritura em 1 João 4,18, que é fantástica. Minha mulher sempre usa essa escritura, sempre me inspira com essa escritura. Em 1 João 4,18, a palavra de Deus diz assim, ó, no amor não há medo. O amor, que é totalmente verdadeiro, afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração um amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Então, no amor não há medo. Isso que a palavra de Deus fala, né? Então, a gente tem que lembrar e se apegar na Escritura, no versículo 19. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Então, a gente tem que se apegar a isso. Deus nos amou primeiro, lembrar disso, olhar para Deus cheio de certezas, Deus me ama.
E ponto. Deus me ama. Não é o que eu estou fazendo que faz Deus me amar. Deus me ama pelo quem eu sou. Quem eu sou é porque eu sou quem eu sou. Deus me ama sim. Eu tenho dias bons, Deus me ama muito. Eu tenho dias que não são tão bons, Deus me ama muito. O amor de Deus nunca é relacionado com o nosso dia. O amor de Deus tem a ver com quem é Deus. E Deus não muda. Deus é imutável, Deus não muda, né? Então, você pode fazer até uma pergunta para Deus. Uma pergunta assim: Deus, o senhor acha que o senhor consegue cuidar das coisas lá no meu trabalho? Ou lá na minha escola, ou lá não sei aonde que eu preciso? Porque é o seguinte, ó, se o senhor que é Deus Todo-Poderoso, criou a economia, a humanidade, tem onisciência, onipresença, o senhor sabe de todas as coisas no passado, no presente e no futuro, será que se eu for lá para casa cuidar da minha família, será que o senhor consegue cuidar de todas as outras coisas? O que você acha que Deus vai responder? Sim ou não? Sim, claro, meu filho, que eu vou cuidar. Vai lá, cuida das suas coisas. É importante, claro que sim. Então, uma das coisas que eu aprendi nessa vida, e eu tenho aprendido, e eu até conversei com o irmão essa semana, que ele falou uma coisa muito interessante para mim. Você vai encontrar gente para fazer um monte de coisa no seu lugar. Por exemplo, o trabalho que você tem hoje, se você for mandado embora, vai vir outra pessoa e fazer seu trabalho? Vai ou não vai? Vai, isso aí. Você está lá na escola, estudando. Você saiu da escola. O que vai acontecer? Vai vir outro no seu lugar e vai fazer o quê? Vai estudar, não é isso? Você joga no time do bairro, você machucou, lesionou. A semana que vem eles vão jogar com 10 ou com 11? Vão achar alguém para o seu lugar, não tenha dúvida nenhuma. Você vai na rodoviária, perdeu o ônibus, você chegou, não chegou. O que a empresa vai fazer? Vai tentar arrumar alguém para sentar no seu lugar, meu irmão. Então, tudo que a gente... eu estou pregando aqui hoje. Vários irmãos dessa igreja poderiam estar aqui pregando. Eu poderia estar no Guarujá tomando sol. Até uma boa ideia. Né? Seria interessante. Mas eu quero estar aqui. Mas assim, eu não sou essencial nessa igreja. Quem que é essencial aqui? Ninguém. Só Deus, Espírito Santo e Cristo. Nós, meu irmão, daqui 60 anos, a grande maioria de nós não vai estar aqui. E nem lembrado nós vamos ser. Vai ter uma nova geração. Então não é essencial, né? É interessante isso. Por exemplo, olha que interessante, eu sou engenheiro, eu estudei 5 anos para ser engenheiro, fiz uns cursos e tal, aí o meu emprego fui ser engenheiro. Quando eu cheguei para ser engenheiro, eu era engenheiro, gente. Eu tinha estudado para ser engenheiro. Eu não tinha muita experiência, mas eu era engenheiro. E eu fui lá, com erros e acertos, eu era engenheiro. Meti as caras, fui aprendendo, errando, fui engenheiro. Mas eu estudei para isso. 5 anos da minha vida. Mas a minha pergunta é, aí eu me tornei marido. Onde que eu fui treinado para ser marido? Não fiz faculdade, não estudei, não li livro. E aí achei uma bela dona na igreja, maravilhosa, linda, que achou que eu era um príncipe em vez de um ogro e resolveu casar comigo. E aí casei e agora sou marido. E agora? Não fiz curso, pós-graduação, não estudei, não li. Tem que aprender. E vamos lá, vamos aprender com quem? Com a palavra de Deus, amém? E com a ajuda dos outros. Aí, o casamento está indo bem. Aí a mulher fica grávida. Agora você vai ser vai ter um filho. Maravilha. E agora que você vai ser pai. Pra caramba, cara, você vai ser pai. Foi treinado? Não. Sabe o que é ser pai? Não. Tem ideia que é trocar uma fralda? Nunca. Mas aí o que a gente faz? A gente pega e vamos lá juntos. Então, uma coisa que eu aprendi, que eu tenho 2 papéis importantíssimos na vida. Ser marido da minha mulher e pai dos meus filhos. Ninguém aqui nessa igreja pode ser marido da minha mulher, tá bom? Só eu. Ninguém vai tomar esse lugar meu. Você pode pregar no meu lugar, pode dirigir meu carro, pode até abrir minha geladeira, mas marido da minha mulher, só eu nessa vida. Quem vai ser pai dos meus filhos? Só eu. Meus filhos nunca vão ter outro pai. Só eu. Então, as outras coisas, eu vou achar gente para fazer. Essas 2 é minha responsabilidade. Eu sempre vou ser o pai deles. Sempre, se Deus quiser, até o fim, quero ser o marido da minha esposa. Até o fim da vida. E aí a pergunta é, então, por que cargas d'água?
Eu trocaria aquilo que é único, que eu sou único para fazer, marido e pai, eu troco isso por outra coisa que alguém pode estar fazendo no meu lugar. Porque isso que eu deveria, tu falar fazendo, alguém pode fazer. Mas isso aqui de ser pai e marido, ninguém vai fazer. É interessante que eu tenho visto ao longo dos anos inúmeras famílias e relacionamentos sendo quebrados, porque a pessoa troca isso. Ela está lá fazendo um negócio que alguém pode fazer por ela, e aquilo que ninguém pode fazer por ela, ela não está lá presente fazendo. E a gente tem que pensar sobre isso um pouco e analisar sobre isso, né? Então, a vida passa, nós somos adolescentes uma vez, a gente engatinhou uma vez só e tudo passou, né? Então, a gente não pode esquecer disso, né? Nada deveria me impedir de eu viver isso que Deus me deu, esses relacionamentos que eu tenho na família, com meus filhos, na igreja, nada disso, né? Então, eu não quero que o mundo... Eu já fiz várias escolhas na minha vida para ter o estilo de vida que eu estou tendo hoje, que é priorizar as coisas que eu acho que, na minha visão, são tão importantes, que é Deus, a família e meus filhos, e a igreja. Deixei muita coisa de lado, muito interesse, muita viagem, muita coisa, porque eu acredito que isso é a essência para mim. São escolhas que eu fiz na minha própria vida. Então, para mim, não importa onde eu vou morar, não importa muito o carro que eu vou ter, não importa muitas coisas. O que me importa é minha família, meus filhos, meu relacionamento, a igreja que eu faço parte. Isso é uma escolha que eu fiz e cada um de nós temos que fazer escolhas. Mas um conselho que eu dou é, não faça trocas que não valem a pena. Como a gente falou 2 semanas atrás, que a gente vai chegar no último dia da vida e está reclamando das coisas que a gente não fez, segundo aquela enfermeira que fez aquele estudo. Vocês lembram bem disso? Então, não troque o que é exclusivo para você por outra coisa. Não troque isso, né? Não troque isso. E talvez alguns de vocês agora são solteiros e que nunca casaram ainda, né? Está dizendo, pô, esse culto não é para mim, meu irmão, pelo amor de Deus, eu estou aqui, mas você está falando sobre casado, ter filhos, namorar, essas coisas, não é para mim. Bem, é verdade, quando eu falo sobre marido, mulher, esposa e filhos, não é para você. Mas olha o que é para todo mundo, 1 Coríntios 7:35. 1 Coríntios 7:35. Essa escritura é fantástica, porque aqui nesse capítulo 7, Paulo está discutindo sobre o casamento. E ele dá vários conselhos. E ele fala assim, ó, ei, você que é casado, presta atenção. Você que é casado, você vai ter que cuidar das coisas da sua mulher e as coisas de Deus. Tá bom? Então você vai ter que dar atenção para sua esposa, para sua família, e você vai ter que cuidar das coisas de Deus. Agora você que é solteiro, não, você não tem mulher, não tem família, não tem essa preocupação, então dá a sua atenção para as coisas de Deus, tá bom? Então, olha, se você quer casar, você casa. Se você quer ficar solteiro, então você fica solteiro também. Tudo bem. Mas em 1 Coríntios 7:35, olha o que ele fala. Eu vou ler na NVI, porque a NVI é o que me tocou. Fala assim: estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para não lhe impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta e em plena consagração ao Senhor. Então, se você é casado ou se você é solteiro, é uma escolha sua. Mas o que Paulo nos ensina é, independente da sua escolha, nossa vida é chamada para consagrar a Deus. Uma vida que vai consagrar o Senhor. O que é consagrar? É sacrificar, é devotar. Consagração significa eu vou dedicar algo para Deus, né? Eu vou dedicar a minha vida para Deus. Tudo aquilo que é consagrado é dedicado, é para servir a Deus, ao Senhor e aos desejos, aos desígnios de Deus, para honrar a Deus, para a santificação do seu nome e para a realização da obra dele. Isso é santificar com a palavra de Deus, isso é consagrar. Sabe? Não é pouca coisa que ele fala, é sério e é profundo. Nós, independente do estado civil, somos chamados a ter uma vida que consagre ao Senhor, uma consagração ao Senhor. Mas o que acontece nessa vida, os relacionamentos que estão perto de nós é o que sofrem quando a gota faz o balde, o copo transbordar. Então você que é solteiro, pensa em consagração e pensa, como vai ser o relacionamento com seus pais? Já que você não tem sua esposa e filhos,
Como vai ser o relacionamento com seus pais, na sua casa, onde você mora, nas tarefas domésticas, né? Você está dividindo com as pessoas, consagrando sua vida ao Senhor? Você que está estudando, está dedicando a sua vida ao futuro, trabalhando, você está pensando, eu vou trabalhar para não dar trabalho para o meu pai no futuro. Se Deus quiser no futuro, eu quero ajudar meu pai, não meu pai me ajudar mais. Né? Quando você está em casa, você que é solteiro, está se preocupando em sentar e conversar com seus pais, falar, ouvir, ou fica no mundinho, né? Muitas vezes, do celular, muitas vezes. Você que é solteiro, como andam suas amizades na igreja? Cadê a sua turma que você está viajando? Os amigos que você está construindo? Né? Separar do tempo para estar com os irmãos, para ajudar os que estão passando dificuldades, né? Então, ajudar aqueles que estão na igreja em casa. Presta atenção o que você está fazendo com sua vida durante a semana. Quando você não está envolvido com alguém, presta atenção com quem você está envolvido. E pensa em Jesus. Quando Jesus não estava envolvido com ninguém, com quem que ele estava envolvido? Com Deus. Muitas vezes na Bíblia ele se retirava para estar sozinho com Deus. Aí ele voltava para estar com as pessoas. Isso é uma boa reflexão para cada um de nós. Então esses relacionamentos que a gente precisa construir, precisa manejar, remanejar nossos horários para a gente poder ter tempo para reconstruir isso aí, cada um de nós, no nosso ritmo atual, respeitando os limites que cada um de nós temos na nossa própria vida, né? Eu não quero olhar para trás e ficar pensando assim, o que Deus teria feito se eu, lá atrás, tivesse confiado nele? O que será que teria sido minha vida se eu tivesse decidido confiar em Deus lá atrás? Né? Se eu não tivesse me preocupado tanto com amanhã, como será que eu teria vivido meus dias nessa terra? Como teria sido meu trabalho se eu decidisse confiar muito mais em Deus do que nas minhas próprias forças e energia, sabedoria e conhecimento? No fim da vida, a gente não deveria estar fazendo perguntas assim. A gente deveria estar realizado com as coisas que Deus nos deu. Puxa, se eu tivesse confiado em Deus lá com 20 anos, como teria sido minha vida? Né? Como teria sido minha pureza, minhas finanças, minha vida, meu tempo, minha agenda? Nossa, como Deus quer me usar. Se Deus tivesse dito sim aos papéis que eram únicos na minha vida, que é ser marido, ser pai, ser um bom cristão, não teria sido minha vida. Né? O que eu poderia estar contando para os meus filhos agora, para os meus netos, se eu tivesse lá atrás tomado a decisão de confiar em Deus? O que eu estaria contando hoje para eles? Né? Então, vencer o medo, muitas vezes, irmãos, é uma maneira que a gente tem de criar uma folga na nossa vida. Um jeito de criar tempo e espaço para que nossos relacionamentos cresçam, cada um de nós. E é interessante, a gente nunca vai conseguir ser mais feliz que seus relacionamentos. Sozinhos, nós vamos ser mais infelizes do que se a gente estiver envolvido em relacionamentos e com mais pessoas cada vez mais. Para terminar, eu quero dizer o seguinte. Para um pouco e lista se tem alguma coisa que você tem medo na sua vida. Leva essa reflexão para a sua casa. Tem algo que você tem medo que te impede de investir sua vida, seu tempo em relacionamento? O que te dá medo nessa vida? Pensa sobre isso nessa semana. Planeja. Fale com alguém. Expresse. Né? Tem algumas escrituras aqui na tela que o irmão vai pôr para nós aqui que podem te ajudar a meditar nessas escrituras para você tirar isso de você, o medo, e colocar você uma confiança em Deus, uma confiança nesse relacionamento com Deus, uma confiança de que Deus está comigo todo o tempo da minha vida. E caso você encontre algum medo que está te impedindo de fazer alguma coisa, então agora comece a trabalhar na sua mente. Comece a imaginar você fazendo aquilo que o medo te impede de fazer. Gaste um tempo pensando. Pois marca um tempo na sua agenda. Ore por isso. E vai lá e faça. E vença os medos que te impedem de viver essa vida que Deus tem planejado para cada um de nós.
Talvez o medo esteja te impedindo de parar de fazer alguma coisa que você deveria ter parado já. Então, novamente, para, pensa, medita como seria a sua vida se você parasse de fazer aquilo. Você sabe que aquilo não é bom para a sua vida. Peça ajuda. Tente fazer isso por um período. Ore por isso. Leva seu coração a Deus. Busque seus amigos para você pedir ajuda. Peça para as pessoas orarem por você. A oração de muitos tem muito valor em nossas vidas. Então vamos deixar Deus trabalhar em nossas vidas, para que a gente possa ter um pouco de folga para desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem nos dado para cada um de nós. Deus quer fazer o melhor dele na nossa vida, amém? Lá em Mateus 6,33, não esqueça disso, irmãos e amigos. Deus sabe tudo o que você e eu precisamos. Tudo que nós precisamos, Deus sabe e sabe muito melhor que nós. Sabe até de coisas que a gente nem imagina que nós precisamos, Deus sabe. Que a gente possa ir viver essa semana, desfrutar disso, desfrutar dessa bênção que Deus está querendo dar para cada um de nós, a gente desfrutar dos relacionamentos que Ele tem nos oferecido e nos dado nessa vida, amém? Muito obrigado pela sua atenção, por você ter vindo. Vamos juntos orar e aí nós vamos ter um batismo e vamos terminar louvando o nosso Deus. Muito obrigado.